1 milhão de anos no futuro em relação ao tempo de agora. Sabe o que é que você encontraria se você escavasse as rochas desse planeta? Você encontraria as marcas de um predador de topo, que incluem de tecnofósseis a traços de plutônio-239 de testes nucleares, de uma mudança radical na composição dos fósseis do período, até uma alteração na composição de isótopos das rochas de carbonato. É um predador faminto, e talvez as evidências de 1 milhão de anos contem um pouco dessa história. Era um predador faminto por matéria, lembrando dos símbolos da nossa sociedade de consumo atual, uma sociedade que parece que nos impulsiona a nos locomovermos e nos comunicarmos cada vez mais rápido, tentando correr atrás de um tempo que nós mesmos aceleramos. Um desses símbolos demanda nada menos do que 1 tonelada de aço para ser produzido. E hoje, há 1 bilhão de veículos automotivos nas ruas das cidades desse planeta. O outro símbolo é esse aqui, para nos comunicarmos. Ele não pesa mais do que 150 gramas, mas ele demanda 70 quilogramas de rocha para a obtenção dos 55 elementos químicos que estão dentro dele. Do cobalto e do lítio da bateria, ao alumínio da carcaça, o cobre dos condutores, o ouro, paládio, etc. E há nada menos do que 5 bilhões desses pequenos aparelhos hoje em dia. Multiplique isso tudo e lembre de Mariana e Brumadinho, dos rastros deixados para trás por essa busca enlouquecida de consumo, prazer e tempo. Esse predador também era faminto por energia. E apesar do seu corpo biológico demandar apenas 2.000 quilocalorias por dia para se sustentar, o seu corpo estendido, com climatização de ambientes, deslocamento, queima de combustível, um monte de tecnoquinquinharias ligadas e conectadas o tempo todo. Esse corpo estendido demanda 200.000 quilocalorias diárias. Essa é a demanda energética per capita diária de um habitante médio dos Estados Unidos. E é um modo de vida perseguido por todos nós, em todos os cantos do planeta, ao ponto de que, hoje, a demanda energética chegou a impressionantes 500 exajoules. Ok, talvez as pessoas não saibam bem o que é isso. O hexa é 10 elevado a 18, então é 5 vezes 5 com 18 zeros, né? Em seguida, vezes a unidade de energia do Sistema Internacional de Medidas. É uma quantidade formidável de energia que só pode ser obtida a partir, veja só, hoje em dia, da queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, levando a emissões gigantescas de CO2 e ao aquecimento planetário, ou através de outro tipo de tragédia, como o Belo Monte, ou, veja só, a ocupação dos litorais, disputando inclusive espaço com comunidades tradicionais, das, em tese, limpas energias renováveis. Claro, é um predador faminto também por comida, e nesse caso, nós estamos consumindo cada vez mais carne. São 300 milhões de toneladas de carne consumida todo ano. O tamanho dessa tragédia é inaudito, porque há uma demanda incessante de terra para pasto e para monoculturas, como a de soja, que vai virar farelo e ração, para alimentar seres que passam por um nível de sofrimento cuja ética mínima que se tivesse mereceria uma forte dose de reavaliação. Claro, um predador tão voraz exerce uma pressão incrível, impressionante, inédita sobre os limites planetários. Em 2009, um time de cientistas, encabeçado por Johan Rockström, da Universidade de Estocolmo, elaborou esse pequeno diagrama aqui, em que nós deveríamos habitar o centro dele, a zona verde, e não deveríamos ultrapassar as bordas. Lamentavelmente, a realidade que se tem é bem diferente disso.
Esses limites estão todos sendo ultrapassados um a um. O da crise climática. Hoje, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera ultrapassou 410 partes por milhão em volume. Isso é quase 50% o valor pré-industrial. E, obviamente, isso tem levado ao aumento das temperaturas médias do planeta. Hoje estamos 1 grau Celsius mais quente do que naquele período. A perda das calotas polares, secas cada vez mais intensas, ondas de calor mortíferas, tempestades cada vez mais intensas. O Dorian está chegando em Miami. Incêndios florestais que se multiplicam da Amazônia ao Congo, da Sibéria ao Alasca. Nós estamos encurralando a biodiversidade. Haverá nas rochas, de 1 milhão de anos à frente, as marcas da sexta extinção, da perda significativa da população de mamíferos, cuja biomassa hoje está 96% domesticada. Sim, a cada 100 quilogramas de mamíferos, 96 quilogramas são gente, pet ou gado. 4% é o que resta para onças e tamanduás, gnus e hipopótamos, orangotangos e girafas. 70% da biomassa de aves está aprisionada em granjas. E até mesmo os insetos, a mais abundante classe de seres vivos, de animais do planeta, está em franco declínio. Com destaque, claro, para os polinizadores. Mas não é só isso. A poluição é incessante. Agrotóxicos liberados. E eu me pergunto de que é que adianta a gente ter uma boa reciclagem da embalagem de agrotóxico. Nós temos que banir os agrotóxicos. Agrotóxicos, hormônios, antibióticos, é uma contaminação geral. O plástico já foi citado. Hoje, numa proporção de 1:5 em massa nos oceanos, podendo chegar a, bem citada, 1:1. Mas não é só isso. Para garantir essa fome incessante de matéria, energia e comida, a Amazônia é desmatada e arde em chamas. Água cada vez mais vai para a agricultura irrigada, ou para, veja só, na nossa terra que a gente queria sem chama e nessa em fumaça, para termoelétricas e siderúrgicas no complexo do Pecém. Mas falta para as comunidades. Essa pressão envolve, obviamente, uma situação sufocante na própria atmosfera, nos oceanos acidificados e nos corpos cada vez mais contaminados por excedentes de nitrogênio e fósforo. A pergunta é, obviamente, tem saída para isso tudo? Porque, muitas vezes, em eventos como esse, e permitam-me o tom crítico e potencialmente até antipático, muitas vezes o espírito é de que nós estamos no caminho certo. Não, nós não estamos no caminho certo. É muito pouco e muito tarde. Nós precisamos falar de muito mais do que simplesmente reciclar, logística diversa, etc. Nós precisamos falar de produção. Nós precisamos atacar o cerne dessa máquina insana e cada vez mais acelerada de extração, produção, consumo e descarte. Nós precisamos reduzir a demanda de matéria e de energia e acabar com essa ilusão absolutamente tóxica, nociva, de que o American Way of Life, um American Way of Life sustentável, verde, pode ser obtido eventualmente. Não será. Desculpa. Nós precisamos lembrar que energias renováveis não bastam, porque mesmo elas podem ser muito danosas. Eu tenho um painel solar em casa e encorajaria todo mundo que tivesse. Encorajaria a política pública para facilitar isso. Mas eu não me iludo. Para sustentar a sociedade que nós temos, vai ser preciso colocar isso num jogo de baterias. E não tem lítio para isso, a não ser que você queira transformar o Chile e o continente africano inteiro em verdadeiros queijos suíços de mineração. Eu não quero. Óbvio, nós precisamos pensar, então, em reduzir a demanda energética. E só é possível reduzir a demanda energética produzindo menos bens de consumo. Preferencialmente, menos bens de consumo descartáveis, supérfluos, fúteis, porque nós vivemos num sistema que nos aprisiona a necessidades completamente artificiais e inexistentes. É preciso ir além. É preciso lembrar que evitar o desperdício de alimentos não basta. Óbvio, ele é uma indecência, porque a gente passando fome e porque boa parte da decomposição desses alimentos estragados
contribui inclusive para a emissão de gases de efeito de estufa, veja só. Mas é preciso repensar produção e dieta. É preciso nos reconectar com a natureza, é preciso falar de agroecologia, de agrofloresta, de agricultura urbana e periurbana. É preciso falar da necessidade de reduzir, no mínimo radicalmente, esse consumo insano de carne. Porque nós estamos perdendo o Cerrado e a Amazônia para que os porcos da China sejam sacrificados e cheguem aos pratos de lá. Eu acho que não vale a pena a troca. Nós precisamos parar de achar que dá para pintar de verde uma sociedade que se baseia na lógica, na ideia estapafúrdia de crescimento econômico infinito. Uma sociedade que é medida por algo tão insano ao ponto de que um revólver e um projétil produzido entram no cálculo do PIB, mas uma fruta colhida do pé, não. Nós precisamos falar de indústria de embalagens, de indústria de armas. Nós precisamos incidir sobre cada um desses parasitas que, às custas da lógica de acumulação e lucro, estão literalmente destroçando a biosfera do planeta e impedindo esse planeta de sonhar. Sim, porque nesse planeta não só humanos sonham, somos 300 bilhões, no mínimo, de seres sonhadores, entre aves, mamíferos e répteis. É preciso, portanto, construir um outro tipo de sociedade que caiba na biosfera. E é preciso que nós façamos isso agora, para que não seja pouco demais e tarde demais. Nós falamos aqui das gerações futuras. E mais do que cientista, vocês ouviram esse currículo que vale pouco diante do que a gente está colocado. Muito mais do que cientista, eu sou pai da Bárbara, do Arthur e da Greta, que está por chegar. O planeta pertence às futuras gerações. E se nós não ousarmos já agir de acordo com a necessidade de legar a eles um futuro, não haverá futuro nenhum. Desculpem a mensagem dura, mas é isso que eu tenho para trazer para vocês. Eu também sou, como diz o Marco Holanda, silencioso, tá?